Queridos, vamos continuar a nossa série de mensagens. Nós iniciamos há 4 ou 5 semanas, se eu não me engano, atrás. Iniciamos falando sobre as 70 semanas de Daniel. E nós estamos evoluindo neste estudo, nesta série. E como eu disse desde o princípio da série, eu até resisti por um tempo, porque eu não queria somar voz com os profetas do caos. A ideia não é gerar medo, produzir pânico, mas trazer memória, ou ativar a sua memória, trazer a sua memória, o que a Bíblia nos garante como esperança e futuro para aqueles que têm em Deus o seu lugar seguro. Então, o que é que nos faz diferentes de todas as outras religiões? O fato de que o nosso Deus morreu e ressuscitou, e está vivo, e prometeu voltar para nos buscar. Se tirarmos da igreja a esperança da volta de Jesus, se tirarmos da igreja este anelo, se tirarmos da igreja esta esperança, nós somos mais do que miseráveis. Nós estamos fadados à ruína, porque é isso que nos move, é a esperança da volta de Jesus, ok? Então vamos continuar falando sobre toda essa expectativa para a esperança da igreja, que é a volta de Jesus. Abra comigo aí, mais uma vez, o livro do Apocalipse, capítulo de número 12. Prepare a sua Bíblia, prepare caneta, papel, faça as suas anotações, não esqueça de fazer um print da transmissão, poste nas suas redes sociais, cite a igreja, por favor, e assim nós vamos amplificando esse sinal, essa transmissão, esse serviço e abençoando muita gente. Apocalipse capítulo de número 12, vamos retornar lá para o Apocalipse capítulo de número 12, e eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, nos versículos, vamos de 1 ao 4, ok? Como sempre, nas quartas-feiras, eu quero manter um ritmo mais tranquilo, para que você pegue, principalmente em momentos que o assunto tende a ser complexo, e eu estou tentando deixá-lo mais simples, o mais prático possível, para que você possa contar isto para as gerações, para a sua família, passar a informação da forma mais simples possível, ok? Apocalipse capítulo 12, versículos 1 ao 4. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Eu vou pausando assim, para que você entenda que isso é importante considerar. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Versículo 3. E viu-se um outro sinal no céu. Nós estamos tratando de 2 sinais, ok? O sinal número 1, versículo 1. Sinal número 2, versículo 3. Primeiro sinal, a mulher. Segundo sinal, o dragão, ok? E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Nós falamos há 1 ou 2 semanas atrás, eu até reprisei e reforcei, sobre o rapto da igreja dos vencedores. Algumas pessoas até não entenderam a linguagem. Pastor, como que é esse negócio? Veja que a volta de Jesus acontecerá para aqueles que vencerem.
No ambiente da igreja, no que compõe a igreja hoje, junto dela estão aqueles que são a igreja dos vencedores, que o Senhor vai levar, e aqueles que irão ficar, porque em algum momento desprezaram todo o propósito de Deus de negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus. Então, cada um seguiu o seu caminho, independente daquilo que se esperava, anulando a si mesmo, negando-se a si mesmo, seguindo a Jesus. A igreja dos vencedores, que vai subir, que o Senhor vai levar, ela encerra o período dos gentios. O Espírito Santo leva a igreja, e o coração de Israel, que está endurecido, vai se abrir. E quando o Espírito Santo deixar essa terra com a igreja dos vencedores, Deus voltará a se mover por Israel, como ele se moveu nos moldes do Antigo Testamento. Com o rapto da igreja dos vencedores, porque o período dos gentios se encerrou, volta a ser acionado o relógio de Deus em Israel, para que se complete então as semanas últimas, ou a última semana de Daniel. E essa última semana, esses 7 anos, serão 7 anos do nosso tempo, do nosso cronos. E esta última semana, dar-se-á então início à grande tribulação, ou o período da grande tribulação, que são os últimos 7 anos, e a grande tribulação vai ter início. Quando esse rapto acontece, a última semana de Daniel tem início. E é a partir daqui agora que eu quero seguir falando sobre o que é que vai acontecer assim que a igreja dos vencedores for tirada, e o rapto acontecer, o arrebatamento acontecer, e a última semana de Daniel tendo início da última semana com a grande tribulação, o que é que vai acontecer? Esses últimos 7 anos, que é a contagem final, o que vai acontecer aqui na terra com quem ficar? Então nós precisamos considerar algumas coisas aqui. Nós temos 2 sinais, 2 visões que eu preciso considerar. Olha o versículo de número 1 novamente. Nós estamos falando de uma mulher. A Bíblia fala de uma mulher que está grávida. Versículo de número 1, vestida de sol, debaixo dos seus pés, ela tem a lua e uma coroa de 12 estrelas, e ela está vestida do sol. Então, quem é esta mulher? Deus está falando com João, lá na ilha de Patmos, e ele está usando uma linguagem cheia de simbologia, para comunicar verdades sobrenaturais para João. Originalmente, esta mulher aqui, ela aponta para a nação de Israel no seu princípio. Porém, ela termina como igreja na sua plenitude. Quando você olha para esse texto aqui, o pano de fundo tem pelo menos 3 sombras: Israel, Maria e a igreja. E ambas as revelações, ou as sombras, têm um único propósito final: a manifestação de Gênesis 3:15, que é a semente da mulher, que seria gerada para esmagar a cabeça de Satanás. E toda mulher, antes de dar à luz, à medida que se aproxima o momento de dar à luz, ela tem aflição, ela tem ânsia, ela tem um período de dor que antecede a manifestação da semente, do filho que vai nascer. Então, essa mulher aqui, no princípio, originalmente, ela tem como ponto de partida Israel. Ela passa também por Maria, e ela é plena na igreja, porque ambos
ou essas 3 mulheres de referência, que é profético isso aqui, apontam para a manifestação da semente. A aflição de Israel para manter a semente, a aflição e a dor de Maria para manter a semente, para que o Emanuel, Jesus, fosse revelado ao mundo em seus dias, e também a aflição que a igreja vai experimentando até que Cristo se manifeste no rapto. E então esse filho varão gerado é a igreja. Então alguns batem na tecla dizendo, não é somente Israel. Está sendo tratado a mesma coisa em 3 tempos: Israel, Maria e igreja. E eu vou te mostrar por que esse filho varão, embora assuma o corpo que foi destinado a Jesus para se revelar aqui, para se manifestar aqui, por que ainda que tenha a figura de um corpo de um varão, é na verdade a igreja. Antes de eu lhe mostrar isso com bastante clareza na palavra, vale a pena considerar que quando surge aqui Israel, quando surge aqui Maria, e quando surge aqui a igreja, perceba que Maria jamais será símbolo de adoração. Ela jamais terá o direito de estar num altar de reverência. Isso é ignorância, falta de respeito com as pessoas. Isso é uma forma de manipular. Também não tem como. Você imagina se uma instituição chega e diz assim, há mais de milhares de anos que enganamos a nossa gente. Para eles o caos é terrível. Maria não é símbolo de adoração, nem caminho de adoração, nem caminho de reconciliação, nem caminho de mediação. Maria é sim símbolo de muita luta e de muita dor, de muita ânsia, de muita dor, porque Maria representa guerra e batalha no corpo para que Cristo pudesse ser gerado. Então, se há uma referência que se deve dar a Maria, se há uma referência que se deve dar em respeito, isso não é diminuí-la, porque ela está como um corpo, ou o corpo que se posiciona em batalha para a manifestação de Cristo. Então, isso aqui é sim e muito relevante. Maria representa um ambiente de batalha, onde Cristo precisa ser gerado e Satanás precisa matar a semente. Satanás precisa afligir e tentar destruir aquilo que vai manifestar. A Bíblia diz que o dragão, que representa Satanás, o diabo, que é também a antiga serpente, a serpente do Éden, ele não está nem aí para a mulher. Ele quer o que a mulher está conduzindo, o que a mulher está trazendo. Ele quer o que está dentro da mulher, o filho varão que está sendo gerado. Então percebe, isso é bastante interessante. Então, de uma forma invisível, sobrenatural, Maria representa, na verdade, luta, agonia, batalha. Ela está produzindo a promessa da manifestação de Gênesis 3:15. Você está entendendo? Então isso não a diminui, pelo contrário, coloca-a no devido lugar. E sim, isso também é um lugar de honra. Assim como toda a igreja que também sofre as dores, as aflições, até que Cristo possa ser gerado. Percebe? No livro do Apocalipse, nós temos a manifestação de 3 mulheres especificamente. Então, nós temos no capítulo de número 12, originalmente nós temos Israel. No capítulo de número 17, nós temos a mulher do deserto, que fala da igreja falsa ou da falsa igreja. E no capítulo 21 do Apocalipse, nós temos a igreja verdadeira. Percebe que a igreja que é verdadeira, ela é de cima, e ela está em cima. Mas a igreja que é falsa, manipuladora, ecumênica, política, religiosa, ateísta, humanista, manipuladora, ela está no deserto e ela está na terra, ela está embaixo.
você precisa ler Apocalipse 12, Apocalipse 17 e Apocalipse 21. Isso tudo está sendo desvendado para João, numa proporção sobrenatural, para nós entendermos o mistério, ou um dos mistérios mais sobrenaturais da Bíblia, que é o corpo do varão, ou o corpo de Jesus, o corpo daquele que se tornou homem, que foi filho de Deus. O corpo moído na cruz do Calvário, tudo gira em torno do mistério desse corpo. Isso é muito interessante. Quando eu falo da igreja falsa e eu falo da igreja verdadeira, a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo de número 17, que essa igreja falsa que vem surgindo, essa igreja terá sua aliança direta com a pessoa do anticristo. E essa igreja já está se organizando, ela já está se preparando para se tornar porta aberta para o anticristo, para se tornar aliançada com o espírito do anticristo. Segundo Apocalipse capítulo 17, a igreja falsa, essa igreja do deserto, essa igreja babilônica, não estou apontando para uma denominação em particular, mas para uma organização, tendo como nome de igreja, porém é falsa. Essa igreja será aliançada e caminhará de mãos dadas com o anticristo. Todas as vezes que o diabo vem para provar, para tentar expor uma representação de fé em nome de igreja, denominação religiosa, instituição que se diz ambiente de culto, Satanás virá ou pelo espírito de Jezabel, ou pelo espírito do anticristo. O espírito de Jezabel expõe as fraquezas como em condição humana de cada indivíduo. Mas o espírito de anticristo traz engano e confusão pela palavra. Então a igreja que vai se organizando e se preparando para ser a igreja falsa de Apocalipse 17, por exemplo, o pastorado do altar não tem compromisso com a palavra responsável. Os textos bíblicos flutuam dentro de uma mentalidade inconsequente, que resolve minutos do presente, mas não garante futuro. Percebe? São informações rasas com discursos até que empolgantes, bem carismáticos e até barulhentos, com muito manto e mistério. Mas não tem profundidade. Porque o espírito do anticristo apaga a memória do que é Cristo. O espírito do anticristo apaga a força do verbo que é a palavra. Então, segundo Apocalipse capítulo 17, a igreja falsa do deserto, com as suas ações, que reflete o ambiente de Nínive, com a sua estrutura babilônica, é uma igreja que já está fazendo parte do ambiente do anticristo. Segundo, é uma igreja política, religiosa. Terceiro, é uma igreja que tem um comportamento, uma acessibilidade, uma autorização ecumênica, aonde se cria a ideia que toda forma de credo, toda forma de culto, toda forma de posicionamento cultico é para o único Deus vivo. Ecumenismo não é de Deus. Não vem unir forças com princípios de idolatria, com princípios de feitiçaria, de manipulação de elementos. Gente cartomante dado à feitiçaria, com leitura de horóscopo e mão,
idolatria. Unir tudo isso no pacote, dizer estamos juntos e somos filhos do mesmo Pai, ou cultuamos ao mesmo Deus. Princípio babilônico, igreja ecumênica, política religiosa, mãos dadas como anticristo. A igreja ecumênica tem o espírito da igreja e seus aspectos da Babilônia. Naum capítulo 3, versículo 11. É uma igreja que quer fazer com que as pessoas acreditem que toda fé e toda estrutura cultica vai levar a Deus. Não leva. Ao Deus vivo não leva. Apocalipse capítulo de número 17. A igreja falsa de Apocalipse, ela é comunista. Ela é ecumênica. Ela é cética. Ela tem princípios de ateísmo. Ela não crê em Deus de verdade. Ela é humanista, materialista, manipuladora. A igreja com aspectos babilônicos que vem do deserto, será a igreja universal, onde o anticristo terá como base, como apoio, toda a sua mentalidade, o seu discurso e a sua pregação. Irmãos, o sangue de Jesus nos cubra. Quem tem ouvidos, ouça. Haverá o interesse de império, nos mesmos moldes como houve lá nos dias e nos tempos dos romanos. Existe um vídeo curioso na internet. Se você puder depois, não agora, senão você vai perder o estudo. Mas se você puder depois, procure. Chama assim, ritual satânico durante a cerimônia de inauguração do túnel de São Gotardo, na Suíça. Escreve assim, túnel de São Gotardo, na Suíça, inauguração. E dá uma olhada no ritual satânico de inauguração para um túnel, que foi feito underground, que foi feito às escuras, no subterrâneo. Dá uma olhada. E ali estavam os principais líderes da Europa e havia uma manifestação ecumênica, com pastores, bispos, feiticeiros, manipuladores de todas as religiões do mundo, em um comportamento ecumênico, adorando a Satanás. Quem tem ouvidos, ouça. Veja que há uma mistura, uma confusão. Se você tem aí a sua Bíblia, abra comigo, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo de número 18. Livro do Apocalipse, capítulo de número 18. Quem tem ouvidos, ouça. Livro do Apocalipse, capítulo de número 18. E vamos destacar os versículos 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante de seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sai dela, povo meu. Não significa que você precisa excluir as pessoas da sua vida, nem cortar relacionamentos, mas você precisa ser muito firme na defesa da sua fé. Eu creio num Deus vivo, único e verdadeiro, e a Ele seja glória para sempre, sem alianças babilônicas, comendo da mesa da fornicação, da política religiosa, do ecumenismo que confunde. O sangue de Jesus tem poder, a nossa vida está nele, a igreja dele é a igreja verdadeira, não é a igreja dessa terra. Nós estamos nessa terra, mas nós somos de cima.
Aleluia. A Bíblia diz no Apocalipse capítulo 12: e vi a mulher que estava em cima. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que a Bíblia está dizendo no capítulo 12, no versículo de número 1. E viu-se um grande sinal no céu. A Bíblia diz que havia uma mulher revestida de sol. Por que revestida de sol? Porque a igreja está revestida de Cristo. Ele é o sol da justiça. É Ele quem dá a luz, quem dá o calor. É este o revestimento da igreja, o sol da justiça. A igreja verdadeira está revestida de Cristo. A igreja falsa está revestida do anticristo. A igreja verdadeira está em cima, revestida de Cristo. A igreja falsa está embaixo, revestido do anticristo, de toda a sua política religiosa. A Bíblia diz que ela tem uma lua. A lua está debaixo dos seus pés, porque isto fala da manifestação do Cristo encarnado, que tornou-se o seu fundamento e está sobre Satanás, porque está debaixo dos pés da igreja. Ela está coberta, revestida de Cristo. Ela tem o seu fundamento em Cristo. E a Bíblia diz ainda no final do versículo de número 1, que ela tem uma coroa com 12 estrelas, porque esta igreja tem como governo sobre a sua vida o governo apostólico. Ela é uma igreja apostólica. Queridos, o número 12 na Bíblia, ela representa as coisas que são perfeitas em Deus no céu. E o número 7, as coisas que são perfeitas em Deus na terra. Nós como igreja estamos na terra. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nós somos de cima. Então existe um governo apostólico que está liberado sobre a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Diga graças a Deus. Aleluia. Olha o versículo de número 2. Quero lançar luz sobre o versículo de número 2. E estava grávida, e com dores de parto. Falei sobre isso, a aflição e a ânsia, e todo o tumulto que vai gerando no corpo da mulher, na expectativa da mulher, até que então a criança apareça, o fruto do ventre apareça. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias para dar à luz. Nós temos aqui um momento profético, eu chamo de, é o tríplice cumprimento profético aqui. Nós estamos vendo Israel, Maria e a igreja. Antes do nascimento, nos finais, nos instantes finais de cada gestação, há um sofrimento, há um conflito, há uma dor, há uma ânsia. E assim foi em cada momento da história. Ao longo do Antigo Testamento, Satanás tentava a todo instante comprometer a semente que estava sendo gerada em Israel. Da mesma forma, Satanás tentou aniquilar e destruir, tentando matar o menino Jesus, que foi gerado através de Maria. E da mesma forma também, Satanás irá tentar frustrar a manifestação da igreja dos vencedores, tentando enfraquecer a igreja, confundir a igreja, torná-la participante da igreja falsa, da igreja de baixo. Quanto mais se aproxima o dia do rapto, quanto mais se aproxima o dia de encontrar o Senhor nos ares, mais nós vamos sentindo a aflição, mais nós vamos sentindo a dor, mais nós vamos sentindo a ânsia. É o final da gestação para a manifestação de todo o propósito de Deus para a igreja. Gênesis 3:15, cumprindo-se em Israel, cumprindo-se em Maria e cumprindo também através da igreja. Agora olha uma coisa interessante aqui no versículo de número 13. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão vermelho. Esse dragão aqui, que se manifesta e vem para tentar tragar o filho, esse aqui é o diabo. Isso aqui é Satanás, a antiga serpente. A primeira visão é a mulher, a segunda visão é o diabo.
E quando o dragão, Satanás, ele está na terra, qual é a intenção dele? A intenção dele não é contra a mulher, mas é contra aquilo que está dentro da mulher. Ele não está interessado na mulher, ele quer destruir, ele quer tragar o que está dentro da mulher. Por que ele está interessado no que está dentro da mulher? Porque é Satanás, a antiga serpente do Éden, e ele sabe que a palavra de Deus está manifestando Gênesis 3:15. Vocês já me ouviram falar aqui por diversas vezes. O diabo não é onipresente. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas o diabo, ele sempre olha para onde Deus olha. O diabo olha o que Deus olha. O diabo vai na direção daquilo que Deus também está em direção. E algumas pessoas dizem assim: pastor, mas eu estou vendo o diabo, eu estou sentindo o diabo, eu estou percebendo o diabo. Parece que o diabo não está aqui, ele não habita aqui. Ele virá para cá com pouco tempo, lá em alguns instantes, quando a Nova Jerusalém passar pelo segundo céu, e Miguel resolver uma pendência com ele, e determinar que ele seja lançado, e cairá no seu espírito como um Leviatã que habita no mar. Escute isso. Satanás é terrível, ele sabe que esta ânsia, a adoração da igreja, a oração da igreja, o fervor da igreja, a fome pela palavra, a perseverança, tomando a cruz, negando a si mesmo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E debaixo de aflição, não desiste da sua fé. Debaixo de perseguição, não desiste da sua fé. Tentado, perseguido, não desiste. Caminha de joelho, agarrado ao arrependimento. Batalha, dor, aflição. O diabo olha e diz: espera aí, tem alguma coisa sendo gerada nessa casa. Tem alguma coisa sendo gerada nessa família. Quem é esta mulher aqui? Esta mulher definitivamente é a igreja. Olha aqui, ó, é a igreja na sua plenitude, versículo 5. E ela deu à luz a um filho homem, que há de reger as nações. Aqui está a chave, preste atenção. Deu à luz a um filho homem. O que você tem em mente? Corpo de Jesus. Embora aponte para o corpo, não é o Jesus. Porque Jesus nasceu, mas ele não regeu sobre as nações. E nem Deus tomou-o para si naquele instante ou no momento em que ele nasce. Agora, esse filho do homem que nasce para reger as nações com vara de ferro, ponto e vírgula, que é uma expressão que você precisa entender e redobrar a atenção, que o final da expressão do versículo vai explicar o começo. O seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ele quer destruir essa semente, mas quem é esse filho homem aqui? Quem é esse filho homem? Esse filho homem é a igreja. Por que a igreja, pastor? Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. E o versículo de número 26. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. E o versículo 26. E ao que vencer e guardar as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem é esse filho homem? É a igreja arrebatada que venceu e reinará com ele sobre as nações com vara de ferro. Bendito seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus, se você está entendendo esta palavra. Muita gente defende que esta mulher é só Israel, que esta mulher é só Maria, mas são os três em tempos distintos. Porém, o final da tríplice profecia aqui é a plenitude da igreja. Esse filho varão, embora na tipologia de Cristo, na construção do seu corpo para o mundo,
Ele é a igreja que é arrebatada, que vai vencer. É a igreja dos vencedores. É a igreja do rapto. A igreja que será levada, que será tomada no momento da aflição. O diabo vai tentar matar esta igreja, mas Deus vai livrar esta igreja. Antes das dores, antes das aflições. Olha o que a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, e no versículo de número 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Oh meu Deus, eu não sei se você está aí, mas se você entende o que esse texto está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo, glorifique o Senhor, porque a igreja dos vencedores, a hora que o parto começar a ter ânsia e a dor se aproximar, e o diabo dizer: vou tragar a igreja, vou destruir o filho homem, a igreja dos vencedores será tirada da terra. E o Senhor nos livrará da hora da tentação. Essa é a nossa esperança. Oh, bendita esperança. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja dos vencedores não ficará aqui. A igreja dos vencedores será tomada, será levada no rapto sobrenatural, e estarão para sempre com o Senhor. A igreja dos vencedores serão os únicos que se assentarão no trono como Jesus venceu e se assentou. Aleluia! Ninguém mais se assentará. Todos os outros que ainda serão salvos pelo processo da grande tribulação e serão trazidos para o reino milenar, reinarão, porém não se assentarão no trono. Aquele trono e aquela cadeira é para a igreja dos vencedores. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando a igreja, quando o rapto acontecer, no momento em que o diabo pensar: eu vou destruir a todos, eu vou tragar a todos, o Espírito Santo: vem, igreja minha. E nós o ouviremos chamar. O Espírito Santo leva a igreja dos vencedores. Preste atenção, preciso que você redobre a atenção agora. Tudo isso acontecerá em uma movimentação sobrenatural. A Nova Jerusalém já está em movimento. Ela já está se movendo em direção à terra. Ela vai descer e se estabelecer sobre a Jerusalém terrena. Essa cidade santa já está em movimento. Quando o rapto acontecer, a igreja será tirada, Jesus deixará a cidade e se encontrará com a igreja dos vencedores nos ares, e encontraremos com ele nos ares. Levantai portais eternos e deixe entrar o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Porque a igreja bradará: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Pois ele a formou sobre as águas, ele estabeleceu sobre os mares. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Os que têm as mãos limpas, um coração puro, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Estes receberão do Senhor a herança do Deus da nossa salvação. Levantai portais eternos e deixe entrar o Rei da Glória. A igreja bradará, os anjos assustados dirão: quem é esse o Rei da Glória? E a igreja dirá: o Senhor Deus, forte e poderoso, Deus poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. E o noivo vem de lá para cá, e ele vem saltando pelos montes, e ele vem, e a igreja vai subindo a um encontro nos ares. O céu ficará escandalizado, porque não se ouve falar de sangue lá.
E quando a igreja se apresentar, ela entrará cantando o hino da vitória: lavados pelo sangue, redimidos pelo sangue, comprados pelo sangue, resgatados pelo sangue, justificados pelo sangue, regenerados pelo sangue, alcançados pelo sangue, reconciliados pelo sangue, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Oh, rapaz, a cidade vem descendo. Se você está comigo, você já entendeu. A igreja é recebida, o noivo a tem tribunal de Cristo, e a cidade está descendo. Após o tribunal de Cristo, nós vamos para as bodas do Cordeiro, e a cidade está descendo. Pegaram ou não? De duas uma: ou a Bíblia está certa, ou o irmão Lázaro está certo. Você lembra do irmão Lázaro? Ainda bem que eu vou morar no céu. Céu tipo lá bem longe? Não. O máximo de tempo que a gente passa no ambiente do céu serão 7 anos. Porque todo o projeto de Deus sempre foi reinar com a igreja na terra. Senão não precisava de um novo céu, de uma nova terra em ambiente aqui. Deus é apaixonado por essa terra. Deus não ama o pecado. Ele ama essa terra e Ele ama o pecador. A igreja está descendo porque Deus virá para habitar com o homem na terra. Para reinar com o homem na terra. Meu Deus do céu, assustei todo mundo agora. Eu sei que era uma forma de expressão, isso não diminui. Isso não diminui, não invalida a esperança. Aí, o que se fala para as crianças, né? Ah, foi para o céu, virou uma estrelinha, está lá em cima, está lá no céu. Escute. Vamos para a Bíblia para acalmar o seu coração. Vamos para a Bíblia para acalmar o seu coração. Abra a Bíblia comigo, livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Acalma o seu coração, espera aí. É melhor do que você imaginava. Livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Livro do Apocalipse, capítulo de número 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Presta atenção que há uma diferença. Quando a Bíblia diz céu no singular, é porque ele sai de um céu específico. Quando fala céus, envolve os 3 principais céus bíblicos. Nós temos esse céu visível, que é o céu inferior. Temos o céu intermediário, que é o céu celestial, nas regiões celestiais onde Satanás está, porque ele não está aqui embaixo, ele vai ser lançado para cá, ok? E temos o terceiro céu, que é o céu superior, o céu de Deus. Desse céu, a cidade desce. Quando a cidade descer e passar pelo segundo céu, vai haver uma guerra. Nessa batalha de Miguel com a antiga serpente, ele vai resolver uma pendência. Que pendência que é, irmão? Livro de Judas. A pendência que ele tinha pela briga do corpo de Moisés. Gente, tem que ler a Bíblia, meus irmãos. Tem que ler, senão vai ficar a vida toda pregando o cego Bartimeu. Desculpa, minha esposa não gosta que eu falo assim. Agora já foi. Presta atenção. A cidade está descendo. Deus vem com a cidade. Versículo 2. Preparada, como uma esposa adornada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus, que agora está com os homens, pois com eles, desejo de Deus, desde o princípio da criação, habitará. O desejo de Deus sempre foi habitar com o homem na terra.
sempre foi habitar com o homem na terra. Eles serão o meu povo. Olha o que o versículo 3 está dizendo. Eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E aí sim, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Olha a proporção que isso aqui vai tomando. Gente, Deus está vindo numa cidade preparada, o tabernáculo de Deus agora para com os homens, para habitar e governar com os homens. Deus está vindo para habitar e habitar com os homens. Por que Deus não fez isso antes? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que Deus não fez isso antes? Porque era uma condição incompatível. Por que incompatível? Porque Deus não tinha um corpo terreno para habitar aqui. Deus é espírito, espiritual, mas não havia corpo terreno compatível para habitar com o homem na terra. Nós temos um corpo físico feito de barro para habitarmos aqui. E aqui está o impedimento, porque Deus não era terreno, Deus não era natural. Só que no plano de Deus, desde a criação, desde o princípio, lá atrás, o plano de Deus sempre incluiu habitar fisicamente com o homem. Sempre incluiu habitar fisicamente com o homem na terra. Meu Deus do céu. Foi por essa razão que quando Jesus morreu, o corpo não ficou lá. O corpo levantou com ele. E o corpo foi com ele para a eternidade. E de uma forma bem básica, como se você estivesse contando a história para a criança. É como se Jesus dissesse assim: lembra aquela história do senhor conviver com eles, mas o senhor não tinha como? Agora a gente pode. Aqui, ó, e diz a Bíblia: e aprove Deus e a sua plenitude, porque o corpo do Filho se tornou agradável. Deus olha para o Espírito e diz: vamos habitar nele, e Jesus retornará. Quando Cristo morre, era Deus sendo trazido à humanidade, mas quando Cristo ressuscita, Ele pega o corpo dele, que representa a humanidade, e leva para Deus, dizendo: agora a gente pode morar com eles. Ah, meu Deus. Gente, não pode ser difícil, pelo amor de Deus. Aleluia. Aqui está o segredo de Deus. E por essa razão, aprove Deus habitar no corpo do Filho. A Bíblia chama de a plenitude. Lá no céu, só existe 2 tronos. O trono do Pai e o trono do Filho. Quando o Filho volta com o corpo humano, significa que toda a humanidade está naquele corpo. E ele diz assim: agora a gente pode habitar neles. Agora a gente pode viver com eles. A gente pode reinar com eles. E eles serão teu povo. E o Senhor será o Deus deles. E habitará no tabernáculo de Deus. O tabernáculo e os homens com Deus. Meu Deus do céu. E aprove a Deus. Foi da vontade de Deus. Eu me agrado desse corpo. O Espírito, eu me agrado desse corpo. O próprio Filho, eu já me agradei desse corpo. Então vamos habitar. E a plenitude de Deus passa a habitar no Filho. Só tem 2 tronos, o trono do Pai e o trono do Filho. Só que o Pai se levanta do trono e dá o trono dele para o Filho. E o corpo humano, que representa a humanidade, cheio de Deus, se assenta no trono de Deus. E Deus passa a habitar dentro do Filho. E o trono do Filho está disponível para a igreja dos vencedores, que se assentará com ele. Ah, meu Deus do céu, livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3.
Aleluia. Versículo de número 21. Ao que vencer, dar-lhe-ei, concederei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei-me com meu Pai no seu trono. Meu Deus. Aleluia. Assim como o Pai disse: o meu trono é seu porque me encanta habitar neste corpo, me alegra habitar neste corpo. Assim também disse o Senhor Jesus: então o meu trono será reservado para a minha igreja, a igreja dos vencedores. Ô irmão, aí onde você está, dentro da sua casa, recebe de Deus uma visitação de esperança, um toque de alegria. Aleluia. Se o que você ouve esta noite não te preocupa, então glorifica a Deus, porque o maior milagre de Jesus foi ter um dia ter te livrado do inferno. Glorifica o Senhor. Se isso te dá alegria, se isso te dá vontade de cantar, se isso te dá visões celestiais, igreja dos vencedores, recebam alegria. Pastor, e eu que estou desesperado, arrependa-te, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Oh, Ramasso, comandei querer baixar. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Vamos deixar que a Bíblia fale. Talvez as minhas palavras te incomodem. Talvez as minhas palavras te fazem se sentir desconfortável. Mas não há como fugir da Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13 até o 15. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 9. E agora nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ragachando corobocomandarabaxé. Aleluia. Oh, bendito seja Deus. Comente aí nas redes sociais alguma coisa, digam aleluia, digam glória a Deus, digam amém, digam Deus seja louvado. Escreva aí, ó, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Escreva aí sem medo, almejo ainda hoje ver o meu Senhor. Aleluia. E eu começo a concluir, para a gente continuar na próxima semana, um dos grandes mistérios da Bíblia, que é o corpo do Filho. Olha o que a Bíblia diz no versículo 15 de Colossenses 1. Quem é Ele? A imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. A Bíblia diz duas coisas: que Jesus meu Deus, é a imagem do Deus invisível. Se Ele é a imagem do Deus invisível, duas informações no mínimo curiosas. Primeiro, uma pergunta: Jesus Cristo é Deus? Sim ou não? Sim, Ele é Deus. E se Ele é Deus, imagem do Deus invisível, como que você pode se tornar a imagem de alguma coisa invisível? Como que isso é possível? Como é possível se tornar a imagem de algo que você não vê? O que mais que a Bíblia está dizendo? Que Ele é o primogênito de toda a criação. Significa Ele é o primeiro
Ele foi o primeiro a ser criado. Ele é a primeira coisa, Ele é a primeira criação de Deus. Antes de Deus ter criado qualquer coisa, Ele criou o Filho que é Deus e imagem do Deus invisível. Como é possível? Antes de Deus criar qualquer coisa, meu Deus do céu, antes, Deus estabelece o fim antes do começo. Antes de toda a criação, a primeira coisa que Deus criou foi o corpo do seu Filho, o veículo pelo qual Ele se revelaria aos homens e habitaria entre nós. Ele cria o corpo do Filho, e esse corpo ele é gerado, ele é criado e está escondido em Deus. É antes da presciência, tudo estava lá. Esse é o corpo gerado, é o segredo de Deus. Um corpo que Ele usaria muito tempo depois. Cristo, Hebreus capítulo de número 10. Quando me introduziste outra vez no mundo, um corpo. Um corpo me preparaste. Isto significa que Jesus não é uma representação tendo como modelo eu e você. Nós é que somos uma representação do corpo dele. Ele é o primogênito de toda a criação. Aleluia. Nós somos essa manifestação sobrenatural. Eu e você somos a revelação desta imagem. E esta imagem de Deus, que muitos teólogos se debatem, porque esta imagem tem a ver com o caráter de Deus. Se fosse o caráter de Deus, o homem não teria pecado. O homem foi a imagem humana, porque Deus, no seu grande amor, entregou a Jesus para que morresse pelos nossos pecados, e não para que morresse pela curva da nossa aprendizagem. Ele vem, e a imagem é essa expressa vontade de Deus de se revelar, é essa expressa vontade de Deus de habitar entre nós. Aleluia. É porque Deus já intencionava, já projetava esta imagem que é o corpo do seu Filho para habitar entre nós. Se alguém entende esta palavra, diga alguma coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, isso é muito forte. Eu não sei se vocês estão aí entendendo isso. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo de número 1. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o que Deus projetou para habitar entre nós. Colossenses capítulo 1, versículo 18 e 19. Porque Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade habitasse nele. Meu Deus. Tem alguém aí? Diga alguma coisa. Diga alguma coisa aí na sua casa. Meu Deus do céu. Descansa o teu coração, alegra a tua alma. O nosso Deus está em cima e Ele vem mais. Em breve Ele voltará para buscar a igreja dos vencedores. Se isso te aflige, dobra os teus joelhos, peça perdão, arrependa-se, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, em detrimento das suas vontades. Não importa, seja feita a tua vontade, não a minha.
Bem sei que tudo pode e os teus planos não podem ser frustrados. Oh, receba paz na tua casa e agora. Receba alegria aí na tua família agora. Receba vida, receba força, receba ânimo. Eu te abençoo com esta palavra no nome de Jesus. Se você que me ouve está afastado dos caminhos do Senhor, volte para Jesus agora. Se você que me ouve ainda não é crente, ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, receba Jesus agora no teu coração. Receba-o agora, pelo amor de Deus. Pare de afligir este corpo com vícios. Pare de afligir este corpo com prostituição. Pare de afligir este corpo com drogas. Pare de expor este corpo à dor, pelo amor de Deus. Este corpo tem como base, tem como fonte, tem como origem o corpo dele. Ah, meu Deus do céu, somos a imagem e a semelhança daquilo que Deus já projetou para habitar entre nós. É por isso que todas as vezes que você se rende no seu corpo, a plenitude da divindade habita em você. Oh, e aquele que está nas mãos do Senhor, o maligno não lhe toca. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos aí onde você está. Pai, no nome de Jesus, obrigado por tua palavra que é tão forte e poderosa. Obrigado por tua palavra que não muda. Obrigado por tua palavra que não sofre sombra de variação, porque tu és Deus. Te adoramos em todo tempo. Queremos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ah, quem me dera, oxalá fosse hoje que nos encontrássemos contigo nos lares. Preparado está, ó Deus, o nosso coração. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Em todo tempo estejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus, diga graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Amém, amém. Não paramos por aqui. Continuamos na próxima semana e vamos longe, mais do que você imagina, um pouco mais. Mas seja cheio desta palavra no nome de Jesus. Acompanhe os nossos serviços semanais online. Sexta-feira estamos juntos, 8, eu e minha esposa Viviane, 8 p.m. falando, reflexão e oração com toda a igreja. Domingo pela manhã, reunião online, ceia do Senhor, transmitida a partir aqui do santuário. Eu quero que você aqui em Marlborough e todos os que estão em Melrose, na New Hope Community Church, por favor, se preparem para domingo, pão e suco de uva, para celebrarmos a ceia do Senhor em casa, e assim o faremos mais uma vez. Lembre-se, em tempo de crise, mantenha um espaço generoso para que haja salvação na sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre a sua vida levante o rosto e guarde você em paz. E que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo permaneça com a igreja. E todos nós dizemos amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima reunião.